Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Ramon Xavier e nessa aula aqui nós vamos falar de um número irracional muito importante, que é o número π. Como vocês estão vendo aí, número π. E o que é esse número π? Vamos lá. Ele nasceu lá na geometria, quando a gente estudava, quando os estudiosos lá analisavam as circunferências. Então aqui na imagem a gente tem o seguinte, ó. Imagina que são 3 barbantes ou 3 cordões. Estão formando aí 3 circunferências diferentes. Se a gente cortar eles no mesmo ponto aqui, ó, e esticar esses barbantes, nós vamos ter 3 medidas. Ó. A primeira é o círculo menor, a última que é um círculo maior, e o do meio aqui é o círculo intermediário. Vamos ter 3 medidas. Ou seja, a gente consegue medir o comprimento ou o tamanho de uma circunferência. Se a gente for lá e cortar ela e abrir. Nem sempre é possível a gente pegar um círculo e fazer isso. Porque, por exemplo, ele pode ser um objeto redondo, igual eu tenho aqui uma fita. Eu posso até cortar a fita aqui e abrir, né? Para olhar o comprimento dessa circunferência. Mas existem outros objetos que é muito difícil de fazer isso. Imagina fazer isso com um cilindro de ferro para poder medir esse comprimento. Então, o que a gente faz para medir esse comprimento na mão, observa aqui que eu estou com a fita na mão, a gente pega uma linha, um barbante, e dá a volta nesse objeto circular. Aí eu marco aqui o tamanho, tiro o objeto circular e tenho aqui o tamanho da circunferência dessa fita. Aí eu pego a régua e meço. Aí eu vou saber o tamanho da circunferência. Mas nem sempre é possível pegar uma linha ou um barbante e fazer isso, porque a gente pode ter objetos extremamente grandes, muito grandes mesmo. E a gente precisa de um outro artifício para fazer isso. E aí é onde entra o número π. Por quê? Quando a gente pega uma circunferência qualquer, vou fazer um desenho de uma circunferência aqui. Quando a gente pega uma circunferência qualquer e a gente mede o diâmetro dela, o que é o diâmetro? Eu tenho a circunferência, eu tenho lá no meio o centro dela. Se eu saio de um lado para o outro e passo pelo centro, ó, essa linha vermelha aqui, ó, a gente chama de diâmetro. Diâmetro da circunferência. Se fosse só metade do diâmetro, aí eu chamaria de raio. Tá bom? E a volta toda, a linha que está aí de azul, a gente chama de comprimento da circunferência. Comprimento da circunferência. Circunferência. E aqui acontece. Existe uma relação entre o diâmetro e o comprimento da circunferência. E é com essa relação que a gente consegue calcular aí o comprimento de circunferências extremamente grandes, inclusive a própria circunferência do planeta Terra. Imagina que não seria possível a gente pegar um barbante e dar a volta na Terra para medir, né? Então, com esse número π a gente consegue fazer isso. Mas como? O que acontece é o seguinte: não importa qual círculo você pegue, qualquer um, pode ser qualquer coisa circular. Você pode até fazer o teste depois aí. Eu vou explicar para vocês como fazer. Mas qualquer coisa que seja redonda, você consegue fazer o seguinte, ó. Pegar o comprimento da circunferência, que eu vou chamar de C maiúsculo. Agora a gente está usando álgebra, então o comprimento da circunferência vai ser a letra C. O diâmetro a gente vai chamar aí de D maiúsculo. E o raio vai ser o R minúsculo. R minúsculo. Então o que acontece é o seguinte: quando a gente pega o comprimento da circunferência e divide ele pela medida do diâmetro, diâmetro D, a gente vai ter um número. Esse número é sempre o mesmo. Que número é esse? Esse número a gente chama de π. E para representar ele, a gente usa a letra grega π. Então são 2 palitinhos e um tiozinho em cima. Esse aqui é o número π. Toda vez. Esse número π é irracional. Ele tem infinitas casas decimais sem nenhuma repetição. Igual a gente falou na aula anterior. Então o número π é um número irracional.
O que a gente tem, na maioria das vezes, quando faz os cálculos, é uma aproximação. Esse número π é aproximadamente, ou seja, é mais ou menos, é quase lá, 3,14. 3,14. Na maioria das vezes, quando a gente precisar fazer um cálculo com o π, que tenha uma aproximação, a gente vai usar o número 3,14. E aí, a gente usa esse número π para poder calcular diâmetros, para poder calcular também comprimentos de circunferência. Quando a gente sabe o comprimento, a gente calcula o diâmetro. Quando a gente sabe o diâmetro, a gente calcula o comprimento. E aí você tem que lembrar o seguinte, ó, olhando aqui para o círculo que eu desenhei. A metade do diâmetro aqui, ó, a gente chamou de raio. Então, a outra metade também tem que ser um raio. O raio é a metade do diâmetro. Isso significa o seguinte, ó, que o raio é igual ao diâmetro dividido por 2. Ó. Diâmetro dividido por 2. Em outras palavras, a gente tem que o diâmetro tem o dobro do raio. Ó. Então, vai ser 2 vezes o raio. Então, se estiver precisando do diâmetro e estiver só a medida do raio, você pega a medida do raio e multiplica por 2. Aí você vai ter o diâmetro. Mas aí acontece o seguinte, ó. Vamos ver um exemplo. Suponha que a gente está calculando, então, ali uma praça. Vamos fazer aqui uma circunferência. Muito linda a minha circunferência, finge que está perfeito. Essa aqui é uma praça. Vamos lá. E a gente precisa medir o comprimento da circunferência. Ou seja, a volta dela ali, ó, a linha verde. Mas a gente não precisa necessariamente sair andando aqui, ó, com a fita métrica e dando a volta na praça. A gente pode passar simplesmente de um lado para o outro e calcular essa linha laranja aqui, ó. Com ela a gente consegue então calcular o comprimento, aproximadamente. Suponha então que esse diâmetro aqui da praça, a linha que passa pelo centro da circunferência e vai de uma borda até o outro lado da borda, tem aí seus 15 metros. Tem 15 metros. É uma praça bem pequenininha. A gente sabe o seguinte, que o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro é sempre igual a π, que dá 3,14. Então, a gente está aqui numa equação. Eu posso dizer o seguinte, ó. Vou pegar o D que está dividindo aqui o C e vou passar para o outro lado multiplicando. Ó. Então, eu vou ter o seguinte, ó. O comprimento da circunferência é igual ao diâmetro vezes π. Ora, mas quanto vale o diâmetro aqui? Ó? O diâmetro D vale 15 metros. E π, a gente sabe, falei para vocês mais cedo, π é aproximadamente 3,14. Então, o que a gente faz? Pega essa fórmula aqui e substitui o D e o π pelos valores que a gente tem. Então, o comprimento da circunferência C vai ser igual a D, que vale 15, vezes o π, que vale 3,14. Quando a gente multiplica 15 vezes 3,14, a gente vai achar o número 47,1. 47,1. Então, o comprimento da circunferência toda ali vai ser 47,1. E aí eu vou olhar o seguinte, ó. O diâmetro eram 15 metros. Então, o comprimento vai ser 47,1 metros também. Eu sempre vou olhar para a fórmula do comprimento da circunferência aqui, ó. O comprimento da circunferência é sempre igual ao diâmetro vezes π. Sempre. E eu posso fazer também o contrário. A gente estava ali medindo a praça, ok, achou ali 47,1 é o comprimento. Mas e se eu já soubesse o comprimento e quisesse calcular o diâmetro? Então vamos ver aqui, ó, uma outra circunferência. Dessa vez aí finge que a gente tem uma moedinha. E a gente quer calcular o diâmetro dessa moedinha. O diâmetro da moeda. A linha do meio. A gente sabe então, vamos supor aí que o comprimento dela
seja de 102 milímetros. 102 milímetros. Quanto que vai ser, então, o diâmetro? Olha só o nosso D maiúsculo. Eu preciso calcular o diâmetro dessa moeda. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou me lembrar que o comprimento da circunferência é sempre igual ao diâmetro vezes π. E aí eu vou ter o seguinte. Se é o diâmetro vezes π é igual ao comprimento, eu posso mexer na equação e isolar o diâmetro D. Ó. Eu vou ter que o comprimento dividido por π é sempre igual ao diâmetro. Então, eu vou olhar para essa equação aqui e trocar as letras pelos números que eu tenho. Lembrando que π é aproximadamente 3,14. Então, aplicando aqui, ó, na fórmula ou na equação do comprimento do diâmetro, a gente vai ter o seguinte, ó, que, olha lá, onde é que está o C? Eu vou colocar 102, porque o valor de C é 102. Dividido por π. Quanto vale π? Aproximadamente 3,14. Quando eu dividir 102 por 3,14, eu vou encontrar o valor do diâmetro. Então, nós vamos ter o seguinte, que o diâmetro é igual a... Aí você pode pegar a sua calculadora, não tem problema. Faz 102 dividido por 3,14, ou 3,14. Você vai achar aproximadamente 32,48. Aqui eu estou aproximando. Quando você faz na calculadora, dá 32,48, 40, 76, 43. Você pode deixar aí as outras casas decimais. Pegou duas, aqui já está bom para a gente saber ali o diâmetro. É aproximadamente 32,48 milímetros. Ó. Então, sempre que eu estiver trabalhando com o comprimento da circunferência, eu vou lembrar dessa equação. O comprimento da circunferência é igual ao diâmetro vezes o π. Lembrando que o diâmetro é sempre igual 2 vezes o raio. Então, se eu te falar assim, ó, o raio vale 12. Então, o diâmetro tem que ser 2 vezes o raio, que é 12. Então, vai ser 2 vezes 12. Ó. 2 vezes 12 resulta em 24. Então, se o raio vale 12, o diâmetro vale 24. E assim por diante. Número π é um número irracional e a gente usa ele assim, ok? Então, é isso aí. Agora a gente vai para os exercícios.